já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje estou aqui com meu amigo querido, maestro Roberto Reis, Roberto Rivelino Reis, é um R ao cubo. Exatamente. Não é não? Exatamente. Obrigado pela sua presença, meu santo, aqui. Obrigado você, pastor Miguel, pelo convite e que vamos aqui falar sobre esse lindo salmo. E a gente hoje vai falar, queridos, sobre um salmo, o número 116, que é um salmo de ações de graça. Nós sempre estamos dizendo aqui, todas as oportunidades que Deus nos dá, é que a gratidão é a chave do reino de Deus. Porque o Salmo 100 diz que em suas portas entraremos com louvor, ou seja, para estar na presença de Deus, a gente sempre tem que estar com um espírito, uma intencionalidade de agradecer a Deus. Primeiro, porque a gente está vivo. Gente, a vida é algo maravilhoso. Por isso que Salomão diz lá no livro de Eclesiastes, quem que vai te louvar no túmulo, Senhor? Não tem como, não tem. E aí ele vai dizendo várias situações que é mais importante um cachorro vivo do que um leão morto. Ele não está menosprezando a força do leão, nem dizendo que o cachorro é vagabundo. Ele está dizendo o seguinte, com a sabedoria da vida, é melhor você estar vivo, com consciência, do que ser uma pessoa forte, se achando superior a todos e se metendo em situações que não deveria, e por causa disso leva à morte. Ou seja, viva uma vida com sabedoria e uma vida de gratidão a Deus. E hoje é um dia para a gente agradecer a Deus. Não esqueça disso. A primeira coisa a fazer e a última a concluir o dia é agradecendo a Deus. Eu quero orar por você nesse instante, para que este programa te abençoe, te encha da glória de Deus. E você que vai conectar esse programa, quem sabe um dia, que seja hoje ou um outro qualquer para você, também seja atingido pela graça do Senhor. Tá bom? Senhor, muito obrigado por este programa, por este SalmoCast. Estamos aqui porque o Senhor está aqui e pedimos a Tua bênção para os irmãos conectados, aqueles que irão se conectar, e que Teu nome seja honrado, seja agradecido e seja a cada dia lembrado como a fonte da nossa vida, da nossa existência. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos ler o Salmo 116. Roberto, tu podes ler, querido, esse Salmo 116 para nós? Sim. Por favor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, acha-se prostrado e Ele me salvou. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu filho, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo,
nos átrios da casa do Senhor. Lindo demais, né? Maravilhoso. Lindo demais. Esse é um salmo que fala sobre gratidão. Esse é um salmo que fala sobre invocar o nome do Senhor. É um salmo que fala sobre a compassividade do Senhor, que Ele é bom. É um salmo que fala sobre livramento. E, Roberto, na realidade nós não somos velhos. Não, a gente Nós somos maturados. Nós somos forjados na bigorna do tempo e da provação. Nós somos um entejo. Tinha um cara, olha só como é que eu falo, um cara, que hoje já está na glória com Jesus, chamado Luiz de Carvalho. E eu, na minha tenra idade, ele, ouvindo aqui que o Salmo diz assim, livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. E a tua cabeça e a minha era muito associativa com música, né? Quando toca uma música, diz, 1983. Exatamente. E essa música, eu lembro que ele fala basicamente sobre isso daqui, de tirar a nossa vida de um poço de lágrimas e louvar a Deus pela bondade daquilo que o Senhor é. É mais ou menos essa música. É antiga essa música, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Acho que é mais ou menos assim. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele falava assim, tocou-me, Jesus tocou-me. Essa época da época do LP, mano. A segunda parte diz assim: desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. 1900 lá vai bolinha, acho que Roberto. final dos anos 70. Eita glória! Eu acho que eu não era, eu acho que eu estava de fralda. Também eu estava na minha tenra idade. Eu tô lembrando do Luiz Carvalho, ele foi essas músicas aí, sim, elas faziam parte de um cancioneiro. Do cancioneiro da época, né? Então, eram canções que a gente cantava no culto mesmo. A igreja cantava. Sim. Não eram só músicas assim, tipo, vou ouvir uma canção. Lembra da Denise? Era parceira dele. Denise tinha uma música mais assim: sem teu viver existe um vazio. Sim.
E se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás. Bonito isso aí. Meu irmão, isso é coisa... Tu foi lá longe. Meu Deus do céu. Mas olha só, gente, voltando ao Salmo, ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, se tem uma coisa que esse Salmo está dizendo a gente precisa ter uma vida com gratidão. Porque, foi comprovado neurologicamente que a oração oxigena o cérebro e causa tremendas mudanças no cérebro, e a gratidão também, Roberto. Gratidão, como nós falamos no início do programa, é a janela da alma para a bênção no reino de Deus. Todas as pessoas, por assim dizer, que obtêm sucesso no sentido daquilo que a palavra de Deus diz, são pessoas gratas, são pessoas que têm a palavra de Deus no coração. Aquilo que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A nossa vida está em conexão com aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que seja justo, de boa fama, se algum louvor, se alguma coisa tem de verdade, habite-o no vosso entendimento, na vossa mente. E nós precisamos realmente ter uma vida de gratidão. Por quê? Porque a gente precisa, como diz o Salmo, andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, e dizendo que Ele é aquele que nos livrou de toda perturbação e nos dá os benefícios da vida. Isso daí é algo que a gente não pode esquecer, porque todo dia a gente tem apurrinhação. Obviamente, a vida não digamos assim, colorida ao extremo. A vida tem dificuldades, tem lutas, temos boletos para pagar e temos outras coisas. Mas o que o Salmo está dizendo? Olha, é o Senhor que tem sustentado a nossa vida. E sabe uma coisa, pastor, que eu estou analisando aqui? Esse versículo 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as súplicas e as minhas súplicas. Só que a gente sabe, né, que, na verdade, quem nos ama, em primeiro lugar, é o Senhor. Sim. Ele nos amou primeiro. E o salmista aqui, de forma até retórica, ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Na verdade, a gratidão consiste em você se ver como um ser totalmente indigno. Nós somos indignos de qualquer benefício do Senhor, mas o Senhor nos ama. Então, isso por si só já é um motivo da gente ser muito grato a Deus. Por que Deus me ama? Porque Ele quer. Uma vez me perguntaram, por que eu ouvi um pregador pregando lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A primeira pergunta, na introdução dele, foi: por que Deus nos ama? Talvez a gente não se faça essa pergunta, né? Por que é que Deus nos ama? Deus nos ama porque Ele quer. É a única razão. É como se, eu sempre faço a comparação assim, como se eu amasse as formigas. Por que eu vou amar uma formiga? É mais ou menos proporcionalmente somos até menores que uma formiga, se formos nos comparar a Deus, mas por que Ele ama? Por que nós amaríamos as formigas? Por que Deus nos ama? Porque Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que Ele ama aquilo que Ele fez, e nós somos a coroa da criação dele. Então, amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. E esse me amou primeiro já nos coloca numa situação de eterna gratidão. Não dá para a gente se apresentar diante de Deus sem primeiro agradecer pelo amor dele. Sim. Então, na verdade, o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas, os benefícios, né, que vêm do amar de Deus são apenas um plus, porque só pelo fato dele nos amar já é motivo da gente ser grato. É verdade, Roberto. E aqui o texto diz aqui, que ele diz o seguinte: oferecer-te-ei sacrifício, verso 17, de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Mas ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. No hebraico, esse preciosa aos olhos do Senhor, ele está dizendo o seguinte: o Senhor paga muito caro pela morte de um servo dele.
Ou seja, é caro para Deus ver um servo dele morrer. Então, o salmista chama essa atenção dizendo o seguinte: Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação e invocarei o teu nome, no verso 13. E por quê? O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Roberto, eu estava falando com a minha esposa, disse, olha, você, quando casou comigo, casou na planta, né? Sabe aquela história que o cara compra imóvel na planta? Aí Deus Casou na fé. Casou na fé. E Deus vai acrescentando graça, né? E vai dando aquilo que só Ele pode dar para nós, que é graça e misericórdia. E esse salmo aqui nos chama a atenção sobre aquilo que nós devemos ter diante de Deus, que é o viver uma vida de descanso, né? Vida de descanso não naquela vida de preguiça, mas é uma vida de satisfação. Eu acho que tem uma música, lembra do Josué Rodrigues? Lembro. Que acho que fala, me lembrei agora, tem uma música que o Josué Rodrigues, pastor da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana Betânia, acho que é essa daqui. Não tenha sobre ti nem só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Segunda parte. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A voz falhou. Pastor, estou vendo aqui no versículo 11, fala o seguinte: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Eita. O que acontece com o ser humano quando ele perde o foco do Senhor? Quando ele deixa de olhar para Deus, quando ele deixa de olhar para o Senhor, ele começa a olhar para os outros, né? Para os homens tão falíveis quanto ele. É verdade. E aí ele perde a referência, acaba. O que é que acontece nessa situação? A gente pode, por olhar para a maldade humana, para o ser humano, perder a capacidade de ser grato, a capacidade de acreditar, a capacidade de se relacionar. E isso acontece muito nos nossos dias. Eu tenho visto pessoas que a gente convida para estar no convívio, a pessoa se fecha, a pessoa se decepcionou em algum momento e perdeu a capacidade de estar junto, de se relacionar, perdeu a capacidade de amar, perdeu a capacidade de ser grato. E, às vezes, isso é uma estratégia do inimigo das nossas almas, até para ele tirar você da capacidade de buscar Deus, né? Quando a gente começa a olhar muito
por esse plano terreno aqui, o que acontece, meus irmãos? A gente perde a referência do eterno. Então, eu digo para você, independente do que você estiver passando, seja grato, porque existe um Deus que, acima de todas as circunstâncias, Ele te observa com amor. E o amor de Deus é motivo da gente ser grato. Como disse o pastor Miguel, a gratidão é terapêutica. A gratidão, ela cura. Pessoas ingratas, pessoas que não sabem dizer um obrigado, ou pelo menos ser grato pelo que tem, essas pessoas são amargas. E pessoas amargas dificilmente se relacionam com Deus, porque a essência da busca é você olhar para Deus com interesse de coração, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Amém. Pastor? Tenho mais nada a acrescentar. Eu espero que você receba essa palavra do Senhor trazida pela boca do meu querido amigo Roberto, nosso seminarista, e você pense nisso, que a gratidão é a chave que abre as portas do reino de Deus para mim e para você. E este foi um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, para abençoar você. O Senhor seja contigo.